Olá, amigos, esse é o Repórter Antiquado, testemunha factual da história. O Repórter Antiquado é um serviço público oferecido pela Restauradora Antiquados ao tempo que às sextas-feiras, com exceções aos sábados, traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será a RCA Candy. Quer acompanhar? Após a vinheta. O selo RCA Candy foi um selo da RCA Victor lançado ao ano de 1953 com a finalidade de reeditar as gravações lançadas originalmente nos discos de 78 rotações. Seu nome se dá à homenagem da cidade de Camden, localizado em New Jersey, nos Estados Unidos, onde estavam localizados os escritórios, as fábricas e os estúdios da RCA Victor desde o ano de 1901. Vamos falar um pouco sobre a RCA Candy. Sua história tem início quando a RCA Victor criou um selo com a finalidade de reeditar as clássicas gravações do famoso selo Red Seal de 78 rotações para a gravação em long play. Foi em meados da década de 1950 que o selo começa a lançar algumas gravações de rhythm and blues, né? E posteriormente viriam a ser lançadas gravações de música pop, country music, rock and roll, entre outros, né? Foi por intermédio desse selo que foram reeditadas as primeiras gravações do cantor Little Richard, gravadas originalmente pelo selo RCA Victor ao ano de 1951 e ao ano de 1952, e foram reeditadas em LP em 1956. Foi ao final da década de 1950 que o selo lançou seus álbuns pelo novo formato estereofônico e mais tarde lançou gravações populares da Orquestra Filarmônica de Oslo, The Living Strings, Living Voice, e através do selo também surgiu a série Design to Dancing, com títulos de Xavier Cugat, Pérez Prado, dentre outros. O objetivo de relançar as antigas gravações do famoso selo Red Seal no selo Candy, usando os nomes reais das orquestras, mas ao longo do tempo, para evitar a competição dos títulos clássicos com as gravações mais recentes de preço integral, a RCA passa a utilizar uma série de pseudônimos, dos quais foram tirados principalmente dos hotéis na cidade vizinha da Filadélfia, né? Do outro lado do rio Delaware. E agora vamos citar alguns dos pseudônimos utilizados e as orquestras ao qual os mesmos se referem. A gente começa com a Orquestra Sinfônica da BBC, né? Que seria a Orquestra Sinfônica do Tâmisa. O Boston Pops Orchestra é a orquestra de concerto do festival. A Orquestra Sinfônica de Boston é a Orquestra Sinfônica do Centenário. A Orquestra Sinfônica de Chicago virou a Orquestra Sinfônica do Século. A Orquestra Sinfônica de Cincinnati virou Orquestra Sinfônica Cromwell. A Henry René e sua orquestra virou Orquestra Cosmopolita. A Sinfônica Hollywood Bowl virou a Sinfônica Estrela. A Orquestra Sinfônica de Indianápolis virou a Orquestra Sinfônica Sussex. A Filarmônica de Londres virou a Orquestra Sinfônica de Stanford. A Orquestra Sinfônica de Londres virou a JU Symphony Orchestra. A Orquestra Sinfônica de Minneapolis virou a Orquestra Sinfônica de Marlborough, alguma coisa assim. A Orquestra Sinfônica Nacional virou a Orquestra Sinfônica Globo. A Orquestra do Conservatório de Paris virou a Orquestra Sinfônica do Sena. A Orquestra da Filadélfia virou a Orquestra Sinfônica Warwick. A Orquestra Sinfônica RCA Victor
virou a Orquestra Sinfônica Regente ou Orquestra Sinfônica Dourada. Quer dizer, eles não usavam nem o nome da Orquestra Sinfônica da RCA Victor. A Orquestra Sinfônica de St. Louis virou Orquestra Sinfônica de Savoy ou Orquestra Sinfônica de Schuller. A Orquestra Sinfônica de São Francisco se tornou a Sinfônica Mundial. A Sinfônica de Toronto virou a Dominion Symphony Orchestra. E por fim, a Filarmônica de Viena se tornou a Orquestra Sinfônica do Danúbio. E aí que você vê, né, tipo, a estratégia deles para tentar não haver competição entre os lançamentos. Sendo que, pensando por um outro lado, eu não acredito muito que essa competição realmente existiria. Porque, afinal de contas, estão se tratando de títulos clássicos e títulos contemporâneos. Mas isso é uma opinião pessoal. A Orquestra Sinfônica Victor, da RCA Victor, foi montada para sessões de gravação principalmente nas décadas de 1940 e na década de 1950. E a orquestra consistia com membros da Orquestra Sinfônica NBC, que não dispensa apresentações, né? Da Orquestra Filarmônica de Nova York e a Metropolitan Opera Orchestra, que também são duas orquestras que eu tenho coisa deles em vinil aqui e dispensa apresentações. A Orquestra Sinfônica de Nova York foi criada por Leopold Stokowski durante a década de 40 e por meio da RCA Victor foram realizadas as gravações dos concertos que posteriormente foram reeditados pelo selo RCA Candy sob o nome de Sultan Symphony Orchestra. Que não estou me referindo à orquestra britânica que atende pela mesma nomenclatura, pelo mesmo nome, né? Porque sim, Sultan Symphony Orchestra existe na Grã-Bretanha. É uma curiosidade, né? E na década de 1960, a RCA Victor lança o selo RCA Victrola. E o intuito desse selo é reeditar as gravações clássicas, deixando assim que a RCA Candy parasse de fazer a reedição dos selos como o Red Seal e passa a focar mais em oferecer uma gama de títulos de mais artistas pop, mais artistas country, que era da RCA, né? E fora os artistas de rock, né? E no Canadá, o selo Candy, além de lidar com os lançamentos norte-americanos, quer dizer, norte-americanos não, com os lançamentos estadunidenses para o mercado canadense, o selo também foi utilizado para o lançamento de artistas locais e através desse selo esses artistas passaram a ser comercializados no mercado estadunidense. Quer dizer, o selo RCA Candy ele foi basicamente uma ponte entre os dois países, uma ponte cultural, né? Porque artistas estadunidenses eram vendidos no mercado canadense e na contrapartida artistas canadenses foram. E isso é muito bacana. No final da década de 1960 até meados da década de 1970, a RCA Candy lançou diversos álbuns compilados do cantor Elvis Presley, né? E foi um dos grandes nomes da RCA Victor. Esses álbuns constituíam, na sua maioria, em reedições das trilhas sonoras dos filmes do Elvis Presley, lançados durante a década de 1960. Entre os álbuns, tais quais o Elvis Sting Flaming Star, que continha material inédito, e outros álbuns como Let's Be Friends, que continha grande parte da trilha sonora de um dos filmes do cantor, e outros álbuns que merecem destaque foram o Chain of Rabbit, de 1969, e as coletâneas Burning Love e
o Hits from His Movies e a e o disco Separate Ways, que é lançado em 1972, que apresentou gravações originalmente lançadas pela RCA Victor. Com a inclusão dos singles, resultou no sucesso de ambos os títulos da Candy, de certa forma, que apresentavam as gravações nas gravações presentes nas trilhas sonoras dos filmes. E os estúdios lançados anteriormente fazendo assim o sucesso nas paradas dos Estados Unidos da América. Em meados dos anos 70, houve por parte da RCA o arrendamento de títulos para reedições que eram títulos pertencentes à RCA Candy para o selo Pickwick Records, que fez o lançamento de vários títulos sobre o próprio selo, porém ao ano de 77, com o falecimento inesperado de Elvis Presley, aconteceu o aumento da demanda pelas gravações do cantor e foi rescindido o contrato com a Pickwick com o intuito de recuperar os títulos do Elvis, e eles passaram a reeditar vários dos títulos. Durante o início e também durante o meado da década de 1970, à medida que a popularidade da artista country da RCA, a Dolly Parton, crescia rapidamente, a RCA relançou muito do seu material anterior em uma série de compilações pelo selo RCA Candy, para capitalizar o seu sucesso mais recente, que era o Just the Way I Am Mine, Just Because I Am Woman. Não vale a pena ressaltar aqui para não confundir com o álbum de estreia da Dolly Parton de 1968. E também o I Wish I Felt This Way at Home me foram todos lançados entre os anos de 1972. Lembrando que o Just the Way I Am Mine, ele não é a mesma coisa, ele não é junto com Just Because I Am Woman. Eu acabei falando meio rápido, então pode parecer que é um nome só, e não. Eu achei que valeria a pena explicar isso. E eram compostos partes por materiais menos conhecidos da cantora, que havia sido gravado pela RCA Victor durante o final dos anos 60. E tal como acontece com os títulos do Elvis Presley, a RCA também arrendou os direitos de reedição dos álbuns da Candy de Parton para a Pickwick, que reeditou os álbuns em seu próprio selo durante o final da década de 1970. O selo RCA Candy continuou na era disco compacto e ainda estava ativo no Reino Unido, no Canadá e na Austrália, em vários países, até o início dos anos 2000. A partir do final da década de 80, a RCA-BMG do Canadá reeditou vários álbuns do selo Candy em CD, em uma série chamada RCA Candy Classic. E a Sony Music, atual proprietária dos arquivos da RCA Victor, continua a reeditar esses materiais e os álbuns originalmente lançados pelo selo RCA Candy. E é isso, amigos. Eu resolvi fazer esse vídeo porque, como eu estou fabricando as capas para embelezamento da coleção, eu comecei a notar muitos selos, muitos discos, por exemplo, Nelson Gonçalves, Luiz Gonzaga, Vicente Celestino, até mesmo Elvis Presley, alguns outros artistas que são lançados pelo tradicional selo azul da RCA Candy. E aí eu fiquei pensando, né? Por que será que... Qual que é a diferença desse selo pro selo Victor, pro selo Victrola, pro selo Vic? E aí eu fiquei pensando qual que era a diferença e pensei, vamos pesquisar. Assim eu posso trazer aos amigos, para caso os mesmos tenham a mesma dúvida que eu tive. Eu trago um vídeo mais completo. Eu tenho alguns discos do selo RCA Candy no acervo da Antiquados ao Tempo.
e eu gostaria de compartilhá-los com os amigos em um vídeo. Então, bora mostrar os discos. Para caso os amigos queiram saber o que é o selo Red Seal, é esse selo aqui, ó. Ó. Red Seal Records, que é um disco de 78 rotações. Esse aqui é um disco de 12 polegadas da década de... Isso aqui é da década de... Final da década de 30 e início da década de 40, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu acho... Ou pode estar confundindo com outro. Mas aqui temos alguns títulos que nós detemos no acervo que pertencem à gama da RCA Candy no Brasil. Discos estrangeiros a gente quase não tem da Candy. Se não me engano, não tem aqui, eu acho que só vai ter disco nacional. A gente começa com o 106015 da RCA Candy, que é o menino da porteira da dupla sertaneja Limeira e Luizinho. Ó, essa é a capa que eu fabriquei. E o selo azul. Eu posso fazer um vídeo, caso os amigos queiram, no guia prático do colecionador sem dinheiro, e mostrar para os amigos a diferença dos selos a evolução dos selos da RCA Victor. Porque daí fica mais fácil a identificação. Sendo que os próprios selos dizem, né? Outro disco da Candy é o Lágrimas da Alma, que ele é o 106046 da dupla Belmonte e Amaraí, que também é outra capa que foi feita por mim. Tá ficando bonitinha a coleção. Pelo menos eu tô gostando. E tá virando uma... Isso aqui tá virando mais uma terapia pra mim. Clovis Pontes da RCA Candy. Esse daqui é o CALB 5258. Esse cara aqui é muito bom. Ó. Esse disco aqui é da década de 60, se eu não me engano. Não, esse disco aqui é de 1970. Tá com o selinho meio gasto. Poderia fabricar outro? Poderia, mas... eu não sei. Deixa ele desgastado mesmo. Quem sabe um dia sem capa a gente acha ele mais bonitinho. Nós temos Luiz Gonzaga, A Triste Partida. Que esse disco aqui é curioso, né? Porque essa capa dele... Ah, antes esqueci de falar que era o 107079. Essa capa eu achei ela na rua sem o disco. Eu entrei num sebo pra comprar alguns discos. E o que eu acho sem capa? O Triste Partida Mono de 1970 da RCA Candy. Por muito tempo essa capa aqui ficou vazia, guardada. Eu tenho um monte de capa em cima do armário. Ó. Ou esse disco aqui também pode ser encontrado no catálogo como CALB 5295. Foi um negócio curioso, né? O Luiz Gonzaga canta seus sucessos com Zé Dantas, da RCA Candy, também. Isso que é uma capa que eu fiz. Ó. Também mono.
Esse daqui ele é o 107.055. Esse disco aqui tem Riacho do Navio, tem A Dança da Moda, Vozes da Seca, Cintura Fina, Paulo Afonso, Shot das Meninas, Vem Morena, Volta da Asa Branca. É um disco muito bom. E agora olhando ele com capa, ele ficou bem mais bonito também. Nós temos da RCA Candy o Hot Dog Baiano do Genival Lacerda. Eu achei que esse disco aqui era da Victor, mas depois eu olhei esse embaixo aqui. RCA Candy. Ó. E ele é o 77.00465. Esse disco aqui, inclusive, amigos, ele tem no canal. Posso deixar na descrição aí, caso os amigos queiram dar uma olhada. E deixa eu pegar aqui o disco do Genival. E ele já é estéreo. E é uma edição promocional. Afinal de contas, especial para promoção invendável. Amostra grátis tributada. Tá bem novo esse disco. Nós temos o Limpa Banco do Mário Zan, né? Esse disco aqui era da década de 60. Eu acho que ele é de 68. Não, ele é de 66. Que é outro que teve a capa feita por mim. Eu tentei reproduzir uma etiquetinha de loja, mas não ficou muito bom. Ó, RCA Candy. Mas eu gostei de como ficou a capa. Em breve esse disco vai aparecer. E ó, ele é mono, de 1966, e ele é o CALB 5102. Grande Mário Zan, eu achei esse disco aqui por acaso. E se os amigos verem, acho que não é, é nesse lado aqui, ó. Olha como é que tá. Quando eu comprei, eu olhei, poxa, não vai tocar isso daqui. Porque você passa a mão aqui, você dá uma sentida um pouco nos riscos. O outro lado não, daí eu fiquei feliz, né? O lado 2, pelo menos, que era a música que eu queria, que era Só Pra Você e o Quarto Centenário, está boa. Só que daí eu resolvi tocar, e o disco mesmo assim ele toca perfeito. Isso aqui tem como dar um jeito de aliviar um pouco, mas dá um pouquinho de trabalho. Mas para salvar o Mário Zan, vale a pena. Lindomar Castilho, da série Grandes Sucessos da RCA Candy. O disco não tá tão feio, na verdade, o que tá deixando ele mais feio mesmo é o plástico. Eu tenho que comprar plástico novo. Da época que o Lindomar Castilho era novo. Esse disco aqui era do acervo do meu pai. Ele foi comprado no dia 12/7/1984. Que ele colocava essas etiquetinhas aqui. As faixas. E ó. Ah, essa câmera aqui desceu. Agora que eu reparei que a câmera deu uma descida. É que o tripé já não tá dos melhores. Esse aqui tá remendado pra caramba. E ó, e essa aqui é toda a parte da coleção. Tem discos aqui que me interessam? Tem bastante. Por exemplo, Nelson Gonçalves, Maria Creuza, Dominguinho, Perla, Carmen Silva, Luiz Gonzaga, o Sérgio Reis, o Newton César, o Ricardo Braga, o Altemar Dutra, o do João Bosco, o da Milcha e Tom Jobim, Barros de Alencar. Na verdade, tipo, eu acho que todos aqui me interessam. Em breve, provavelmente a gente vai ter todos. E ó,
temos pela RCA Candy, Nelson Gonçalves, A Volta do Boêmio. Aqui tá marcado 67, mas... Não, 1967 mesmo. Aquele é o 107017. Esse disco aqui também tem no canal. Ó. No prefixo original, ele é o CALB 5112. Porque esse daqui, se eu não me engano, ele é... Não, ele é mono também, ó. A Volta do Boêmio, Nelson Gonçalves. Eu ia me empolgar e começar a cantar, mas eu lembrei que não dá, né? Nelson Gonçalves, a seleção de ouro da RCA Candy em mono. Ele é o 107065. Tá. Deixa eu mostrar aqui um pouco as faixas. E Nelson Gonçalves a gente não precisa falar, né? O homem é bom em tudo. Nós temos o Tango na voz de Nelson Gonçalves, que eu tenho na versão da RCA Candy de 1970, e eu tenho a segunda edição pela RCA Victor. Ambas sem capas, né? E o engraçado é que eu achei as duas... Fui no sebo uma vez, achei. Inclusive, deixa eu pegar ela ali pra mostrar ali. Que é essa daqui, que é da RCA. Capa fui eu que fiz, ela não ficou das melhores. Essa daqui eu tenho a intenção de refazer ela. Pelo menos a capa da frente, porque a de trás ficou boa. Esse aqui é o da RCA Victor, que ele é o BBL 1154. Essa aqui é a segunda versão. A primeira versão desse disco, ela é... A capa é bem diferente. E esse daqui é o da Candy, de 1970. Esse daqui é de 66, se eu não me engano. Esse aqui já é de 1970, ó. Que muda, né? E aqui, ó. Foi literalmente, eu fui num sebo, achei esse. Fui no sebo de um amigo meu e encontrei essa versão. Encontrei as duas versões no mesmo dia, que eu achei até um pouco engraçado. E aí nós temos os 60 anos de canção do Vicente Celestino, que ele é o 107040 pela RCA Candy. Esse disco aqui, se eu não me engano, também tem vídeo no canal. Se tiver, a gente vai deixar na descrição. Ó. Tá meio judiadinho, mas... não importa. Ele é mono. Eu ainda tô atrás da versão... a CALB 5200. Porque eu vou começar... eu tô começando a caçar as versões mais antigas também. Nós temos Vicente Celestino, Orgulho do Brasil, de 1966, pela RCA Candy, e ele é o CALB 5098. E essa capa aqui também é feita por mim. Essa daqui eu gosto, foi uma das primeiras que eu fiz, e até que eu gostei do resultado. Ó. Eu tentei recriar esse... tipo um carimbo de loja que ele tinha, mas não deu muito certo. Ó,
Esse aqui é o selo preto da RCA Candy, que é o selo dos anos 60. E esse aqui é o selo estrangeiro. Nós temos Lo Mejor de Carlos Gardel, que é o RCA Candy CALB 1025. Esse disco aqui eu comprei numa promoção de discos a R$1. Como eu sou fã de Gardel, quando eu vi esse disco aqui eu não pensei duas vezes. Mesmo ele dando feião, cara. Mas como eu não ligo muito pra isso, então... Esse disco aqui da Liberdade Lamarque, que aparece aqui na descrição, por incrível que pareça, ah não, eu me enganei, eu pensei que era o mesmo que eu tinha. Porque nós temos Liberdade Lamarque, de 1957, que é o BKL 98 de música popular. E sim, a maior parte desses prefixos dos discos eu sei de cabeça. Que segundo um amigo meu chega a ser um pouco perturbador, que tipo, pô, o cara tem mais de 1000 discos, e como é que ele sabe os prefixos de cabeça? Ó. Mas é uma terapia, né? De ficar decorando essas coisas, decorando as faixas e outras coisas. E por fim, pela RCA Candy. O original é pela RCA Victor. Que ele, se eu não me engano, ele é o BBL... Eu não lembro se é o BBL 5080, o original. Que esse aqui é o CALB 5290. Porque o original ele é lançado pelo selo RCA Victor, que é o Carlos Galhardo, o rei da valsa. Esse disco aqui eu não lembro se eu já fiz pro canal. Se eu já tiver feito, a gente vai procurar os que eu já fiz. A gente coloca na descrição para os amigos poderem ver. Esse disco aqui era de 1970. Muitos discos foram reeditados em 1970. E a contracapa dele. Esse aqui eu peguei também na promoção de R$1. Porque é o estado que tá a contracapa. E Galhardo é outro artista que eu não deixo passar. Então é isso, meus amigos. A gente demonstrou os discos que a gente tem da RCA Candy no acervo. Além de ter mostrado outros discos, como o Liberdade Lamarque e um Nelson Gonçalves da RCA Victor, né? E é isso, meus amigos. Gostou do conteúdo que acabou de assistir? Gostou de conhecer sobre o selo RCA Candy? Acha que nós merecemos a sua inscrição? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega o nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos ajuda a continuar levando os conteúdos como esse à plataforma. Sua inscrição é gratuita, você não paga nada e nos ajuda um bocado. O canal Antiquados ao Tempo está com uma meta de chegar a 500 inscritos até o final do ano. Quem puder me ajudar a realizar essa marca, desde já eu agradeço. E nós daí faremos, quando a gente bater os 500 inscritos, um vídeo especial em agradecimento aos amigos. Gostou de conhecer sobre a RCA Candy? Acha que nosso vídeo merece um like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. E assim como sua inscrição é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de conhecer sobre essa história? Acha que é uma perda de tempo? O YouTube não detém mais a função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos, muito obrigado por assistir mais essa transmissão do canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau!